Então a 44 diz que é um gráfico, né, da corrente pela DDP da polianilina. E diz que é um semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônio. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta é mostrada no gráfico. Então vamos lá. Esse gráfico é na ausência de amônia, né? E diz que na presença de amônia a resistência é quadruplicada. Então vamos lá. O valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônia é em ohms. Ele quer saber quando tem alta, então não é a resposta do gráfico. Aqui o gráfico é bem simples, tu pode escolher qualquer ponto aqui, né? Porque se é um resistor ôhmico, em qualquer lugar a resistência é a mesma. Barbada de escolher aqui, né? Quando a DDP é 1, a corrente vale 2 vezes 10 na menos 6. Só sempre tem que olhar aqui, né? Então, URI, o gráfico me diz que quando a DDP é 1 volt, eu quero saber a resistência. A corrente vale 2 vezes 10 na menos 6. Então, a resistência é 1 dividido por 2 vezes 10 na menos 6. Essa resistência vai dar 0,5 vezes 10 na 6 ohms. Isso é a resistência normal. Em altas concentrações, isso tem que ser multiplicado por 4, né? Então, 0,5 vezes 4 dá 2. Então, nós temos 2 vezes 10 na 6 ohms. Também é uma questão fácil, mas que não dá para ratear. Rateou, errou. É a lei do Enem. 45. Durante a reforma da residência, um casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto, acionando um interruptor ao lado da porta e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Tá vendo? Chave hotel. De novo, chave hotel. Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar a lâmpada é conhecido como circuitos de interruptores paralelos. Está vendo como as questões são repetitivas? É igual àquela. Como deve ser feita a montagem do circuito na lâmpada no quarto desse casal? Então, o que a gente sabe? Que são as lâmpadas, né? A letra A aqui, ó. Tá vendo? O positivo e o negativo, né? As lâmpadas aqui, ó, né? Desse jeito aqui, como é que elas estão? Elas estaria desligado. Se tu botar essa aqui para cá, liga. Só que daí qual é que é o problema? Aí para desligar, eu posso escolher qualquer uma, né, qualquer chave que vai desligar. Só que se as duas chaves estiverem para baixo, ó, se essa estiver para baixo e essa estiver para baixo, a lâmpada não liga, porque está faltando um fio aqui, né? Por isso que a resposta certa é a letra B, exatamente aquilo que a gente viu naquela questão ali, né? Na letra B, ó, as chaves são opostas, tá vendo? Como é que tá agora? Agora tá desligado. Qualquer chave que eu bater, vai ligar. Se eu bater nessa aqui, essa aqui vem para cá e daí liga, fecha o circuito. E aí depois que o circuito está ligado, qualquer chave que eu bater desliga. Então, tem que saber isso. A 46 é uma questão que bastante gente me pede em plantão para fazer. Qual é que é o detalhe da 46, tá, gurizada? Não tem muito o que fazer. Tinha que entender o seguinte, ó, não existe comunicação com esses dois circuitos aqui, tá vendo? Ó? Sem enrolar muito, né, para poder fazer o vídeo rápido. Então, olha o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, tá vendo? Como não tem comunicação, esses circuitos são separados. Pense comigo, tá? Se aqui a DDP fosse 100 volts, né? Se fosse 100 volts aqui a DDP. Cara, aqui, ó, os 100 volts, né? Tu ia ter um circuito fazendo isso aqui, ó, uma corrente fazendo isso aqui indo para lá. E aí outra fazendo isso aqui dividindo, só que eles são opostos um do outro. Só que é como se fosse dois circuitos separados. Tu tem um circuito de baixo e tu tem um circuito de cima. O fusível está no circuito de baixo. Então, como o fusível está no circuito de baixo, o circuito de cima não serve para nada. Então, o que tu faz aqui? Ó? Redesenha esse circuito de baixo, tá vendo? No circuito de baixo, tu tem uma resistência de 120 ohms. Essa resistência de 120, ó, ela está em série com o fusível. Então, logo depois aqui tu tem um fusível. Aqui tu tem uma resistência de 60 em paralelo com a de 120, certo? E depois delas tu tem uma de 40 que está em série com as duas, né?
Aí, o que tu sabe? Que o fusível tem uma corrente de 500 mA. 500 mA são 0,5 amperes. Então, se o fusível está em série com 120, aqui passa 0,5 amperes. O 120 e o 60 estão em paralelo. Se eu aplicar URI, né, 0,5 vezes 120, aqui eu tenho 60 volts. Numa associação em paralelo, a voltagem é a mesma. Se aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 60 também. Se eu fizer 60 dividido por 60, estou fazendo tudo URI de cabeça. Eu descubro que a corrente aqui é 1 ampere, tá? Isso aqui eu fiz tudo URI, ó, para fazer rápido, ó, URI. Se tu tiver dúvida, vai fazendo, ó. O U vale, né, o R vale 120, a corrente vale 0,5, então eu descobri que é 60. Aí tu aplica o URI aqui de novo, ó, faz o URI aqui de novo, tu vai descobrir que essa corrente é 1 ampere. Então, qual é a corrente que passa aqui? A corrente que passa aqui é 1,5 amperes, porque é a junção das duas. E aí, se tu fizer 1,5 vezes 40, tu vai descobrir que dá 60. Então, nesse circuito, essa primeira metade do circuito tem 60 e essa tem 60. Como é um paralelo, a DDP é 120, porque soma. Não vai fazer 60 mais 60 mais 60 para dar 180, tá? Apesar que nem teria 180. Esse 60 aqui, ó, e esse 60 aqui são o mesmo 60, porque é uma associação em paralelo. E aí tem que somar com esse 60 porque está em série. Beleza? E a 47 diz que durante a formação de uma tempestade são observadas descargas elétricas, os raios. As descargas ascendentes ou descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induzem uma polarização oposta no solo. Essas descargas ocorrem devido ao aumento da intensidade do campo elétrico. É sempre campo elétrico. Campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. O campo aumenta tanto que a rigidez dielétrica do ar é rompida e acaba ocorrendo a movimentação dos elétrons, tá? Não tem o que fazer. A 48 diz que tu tem um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificação de 6 volts e 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação faz com que a lâmpada produza maior brilho? Para a lâmpada produzir maior brilho, ela tem que receber mais DDP. Então, cada pilha tem 1,5. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 e aqui 1,5. O que é isso? A associação de geradores. O que a gente estudou? Quando os geradores estão em paralelo, isso aqui é um paralelo, tá vendo? Positivo com positivo, com positivo, negativo com negativo, a DDP não muda. Então, esse 1,5, 1,5, 1,5 equivale a uma de 1,5. Aí tu tem uma de 1,5 e insere com outra de 1,5. Soma. Então, isso aqui vai ler 3 volts. Aqui o que eu tenho? Ó? Uma série, então aqui em cima eu tenho 3 volts, porque soma e embaixo 3 volts. Em paralelo não muda, então essa ganha 3 volts. Quer dizer, o brilho dessa e o brilho dessa é o mesmo. Aqui é tudo paralelo, então é 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, essa lâmpada ganha 1,5, brilha menos que as outras. Aqui o que eu tenho? Ó? 1,5 em paralelo com 1,5 vai dar 1,5. 1,5 em paralelo com 1,5 vai dar 1,5. Essa lâmpada ganha 3. Então, tu vê, até agora tem que ser a letra E, né? Só pode ser a letra E. O que acontece na letra E? Olha ali, ó. É tudo em série, né? Só que ele mudou aqui, ó. Fez essa voltinha aqui para incomodar, ó. Mas é o negativo, né? Positivo ligado no negativo, positivo dessa ligado no negativo dessa, positivo dessa ligado no negativo dessa. Te lembra que eu te comentei? Numa associação em série de pilhas é um surubinha de pilhas. É o positivo de um no negativo do outro. Então aqui soma. Então aqui vai dar 6 volts. Então só pode ser a letra E. A 49 diz que um eletricista projeta um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas conforme a figura. Então olha, né? A lâmpada 2 e a lâmpada 3 estão em série, mas essa série está em paralelo com a lâmpada 1, né? Assumindo que as lâmpadas obedeçam à lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X. Tá, com a chave fechada... O que é o X? Deixa eu ver, não li o final, tá? As outras 2 lâmpadas são conectadas por um fio separado com uma chave C.
Com a chave aberta, desligada, a bateria fornece uma potência X. Tá. Com essa chave aqui aberta, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Com essa chave aberta, só funciona a lâmpada 1, né? A lâmpada 2 e a lâmpada 3 ficam desligadas. Então, o que é a potência que a bateria fornece? Eu, nesse caso, posso pensar por resistência ou por corrente, talvez seja mais fácil pensar usando a fórmula potência é U ao quadrado sobre R, né? Então, com a chave aberta, a bateria fornece uma potência X. Então, o que é o X? X é o U da bateria. Qual é o U da bateria? Vou inventar aqui, que é U, né? Fica U ao quadrado. E quanto vale a resistência? Se tem uma lâmpada só, a resistência vale R. Beleza. O que acontece agora? Uma nova situação, pelinha, né? Quanto vai dar o U se eu fechar a chave? Cara, o U continua o mesmo, o U da bateria é o mesmo, o U ao quadrado. O que vai mudar? A resistência. Agora, o que eu tenho aqui? 2R, porque vai ser uma soma, e em paralelo com R, né? Então, a resistência total é a multiplicação dividido pela soma. 2R vezes R dividido por 2R mais R. Então, a resistência total é 2R ao quadrado sobre 3R, Ronaldo, né? Então, a minha nova resistência é 2/3 de R. O R sobe multiplicando, o 3 sobe multiplicando, então vai dar 3U ao quadrado dividido por 2R, né? E aí, como é que eu junto agora os dois? Bom, várias técnicas existem, né? Mas, qual é a mais facilzinha aqui, né? É entender que U ao quadrado sobre R vale X, né? Então, eu posso substituir U ao quadrado sobre R por X. Então, essa potência, nova potência, é 3/2 de X. Então, 3/2 de X, letra C de Sandê. E a questão 50 é a última dessa aula 2. Tá, os fusíveis de proteção, tá. Os modelos mais simples, o filamento de ponto de fusão, tá. Explicando como é que funciona o fusível, né? A figura mostra um circuito em que um fusível F, tá aqui o fusível, protege um resistor de 12, uma lâmpada de 6 e um alto-falante que conduz 1 ampere. Quer dizer, numa ele deu a resistência, na outra ele deu a potência e na outra ele deu a corrente. Tá tudo em paralelo, tá vendo? Sabendo que o fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal que atravessa este circuito, qual é o valor em ampere da corrente máxima que o fusível permite passar? Então, vamos calcular a corrente que esse fusível está passando agora, né? A corrente chega aqui e ela vai se dividindo. Como é tudo paralelo, se a DDP é 12 volts, né? Aqui nós temos 12 volts, aqui nós temos 12 volts e aqui nós temos 12 volts. Aqui eu não preciso nem fazer nada, porque aqui eu já sei que a corrente é 1 ampere, né? Então, já tenho 1 ampere no alto-falante. Para o resistor aqui, ó, basta fazer URI, né? Podia fazer de cabeça aqui, mas vamos fazer bonitinho. O U vale 12, o R vale 12, o I é 1 ampere. Então, eu já descobri que esse cara aqui ganha 1 ampere. Para cá, o que eu vou fazer? Pio. Né? A potência é 6, a corrente eu quero saber, U é 12. 6 dividido por 12, 0,5 amperes. Então, esse cara ganha 0,5 e esse cara ganha 1. Então, quantos amperes que chegam aqui? Aqui chega 1 mais 0,5 mais 1, porque são as divisões. Então, 2,5 amperes. Então, neste momento, o fusível está recebendo 2,5 amperes. Mas ele diz que o fusível é projetado para trabalhar com uma corrente 20% maior do que a corrente que passa por ele. Então, a resposta pode ser 3, né? Não vai ser 2,5. Da onde que vai vir o 3? Isso é mais, né? 2,5 vezes 20%, né? 0,2. Né? Quando é que é 2,5 vezes 2? É 5, então aqui é 0,5, né? Então, 20% de 2,5 é 0,5, então 2,5 mais 0,5 dá os 3 amperes. Beleza?